Vamos ouvir o juiz, o doutor André Esteves de Carvalho, juiz da Vara do Trabalho, lá de São Gonçalo do Amarante, que é exatamente a regional que compreende o município de Itapajé. Vamos conferir. Eu converso com o juiz doutor André Esteves de Carvalho, ele que é juiz da Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante, que realizou aqui no município de Itapajé em torno de 81 audiências trabalhistas. Doutor André, qual é o objetivo destas audiências acontecidas aqui em nosso município de Itapajé? Boa tarde. Boa tarde. Aqui nós estamos falando de uma justiça itinerante, que é a situação quando a justiça vai até o cidadão para tentar resolver os conflitos trabalhistas existentes entre patrões e empregados. Ou seja, a nossa vara que fica localizada em São Gonçalo do Amarante, ela sai do local físico onde está instalado. O magistrado deixa o seu gabinete para ir para outro município próximo para tentar resolver as questões trabalhistas naquele outro município. Aqui, por exemplo, nós tivemos essa quantidade de ações trabalhistas. Imagine você se esses mais de 80 trabalhadores tivessem que se deslocar de Itapajé para ir até São Gonçalo do Amarante e resolver esses conflitos. Então, para que isso não aconteça, é a justiça quem vai até o cidadão e lá tenta prestar atividade jurisdicional no sentido da solução desses conflitos sociais. A nossa estada aqui nesses 2 dias, eu acho que foi bastante positiva. Nós realmente realizamos, acredito que quase 80 audiências trabalhistas contra uma só empresa, uma empresa que vem passando por dificuldade financeira, mas nós estamos tentando realmente garantir os direitos trabalhistas de quem tem que receber os seus direitos e, ao mesmo tempo, tentar preservar a empresa, a saúde financeira da empresa, que com certeza é uma geradora de emprego e cumpre o seu papel também social e econômico no município. André, para que haja essa visita da justiça itinerante no município de Itapajé ou em outros municípios, é mediante uma solicitação de algum ente, algum grupo de trabalhadores? Como se dá então esse deslocamento da justiça até o município? Não necessariamente um pedido. A própria justiça, no nosso caso em São Gonçalo, como a gente fica situado em São Gonçalo e Itapajé é também jurisdição nossa, o que nós percebemos foi que começou a haver uma entrada de uma grande quantidade de ações contra uma só empresa, essa empresa localizada aqui no município de Itapajé. Então, estrategicamente, nós entendemos que, por se tratarem de quase 80 ações, em torno de 80 ações, nós da própria Justiça do Trabalho de São Gonçalo entendemos, então, de vir para cá, de nos deslocarmos para cá, para que a gente pudesse, então, ficar mais próximo do jurisdicionado e a gente poder resolver o conflito social de uma forma mais célere. Mas não necessariamente o trabalhador, ou o sindicato, ou mesmo a empresa tenha que fazer esse pedido, tenha que formalizar um pedido. É uma estratégia, porque, veja, não adianta, não tem sentido a justiça se deslocar de São Gonçalo para ir para um município, por exemplo, de sua jurisdição, para fazer 2, 3 audiências. Não é viável, porque tem um custo econômico para o judiciário. Então, eu venho, o juiz titular da vara, no caso sou eu, e com mais outros 3 servidores, Então, isso tudo tem um custo, então tem que ter também essa viabilidade, é uma questão estratégica, Ou seja, um município que tenha muitas demandas e que esteja distante fisicamente da região de São Gonçalo e que tenha realmente essas demandas, é um município, diria, elegível para que a gente se desloque de São Gonçalo e vá até ali para tentar também prestar essa atividade jurisdicional. Doutor, aconteceram acordos entre as partes ou devem acontecer outros momentos da empresa e os colaboradores serem novamente chamados a outra audiência? Infelizmente, nesse primeiro momento, não houve acordo em absolutamente nenhuma ação, porque é uma empresa que está já em situação de recuperação judicial, de forma que, até por questão legal, esse acordo nesse momento não deve acontecer, mas acredito eu que a empresa certamente tem boa fé em se recuperar, em recuperar a sua saúde financeira. Tenho notícia de que o 13º, por exemplo, de 2023, eles já estariam pagando, o que isso demonstra, que apesar de, com todas as dificuldades, a empresa tem sim, até porque, eu já falei, não é interesse para ninguém uma empresa de tamanho porte que oferta tantos postos de trabalho, uma empresa dessa simplesmente fechar suas portas completamente. Mas, sendo objetivo na sua pergunta, infelizmente, nesse primeiro momento, não houve possibilidade de acordo, o que não inviabiliza mais
mais lá na frente existir essa composição entre as partes. Agradeço ao doutor André pela sua entrevista ao Jornal Integração. Estou sempre à disposição, obrigado. Repórter Maicon Rios. Agora já são 12 horas e mais 53 minutos, 12h53, está aí, portanto, registro, né? Foram 2 dias de audiência, quinta e sexta-feira da semana passada, através desse serviço, né? A Justiça do Trabalho itinerante, diante da grande quantidade, né, de casos, a demanda relativa exatamente a essa situação da empresa Paquetá. A Justiça do Trabalho, né, como o doutor André Esteves bem pontuou, decidiu vir a Itapajé para facilitar exatamente o atendimento a essas pessoas. Com relação à empresa Paquetá, eu até mantive contato exatamente, né, com a direção da empresa aqui no município de Itapajé, só para saber de algumas informações. Primeiro, acerca exatamente do que foi pontuado, né, em especial pelos 2 advogados, o doutor Jarbas e também o doutor Júlio César, diante dessas demandas, desses questionamentos apresentados por esses colaboradores. Com relação a essa situação, né, o que foi dito pela direção da empresa, que de fato o que está judicializado vai ser, né, tratado, vai ser resolvido na esfera judicial. Com relação a quem está trabalhando, embora, né, os pagamentos, né, dos respectivos salários não esteja acontecendo na data correta, mas está acontecendo dentro do mês, segundo o posicionamento da direção da empresa. Tem atraso, mas os pagamentos estão acontecendo dentro do referido mês. Com relação ao 13º salário, a primeira parcela, né, a data limite para pagamento era exatamente o último dia 30 de novembro, e esses trabalhadores, né, que estão hoje em atividade na empresa Paquetá, receberam com um dia de antecipação, né? Então essa é a situação, ou esse é o posicionamento dado, portanto, né, por parte da direção da empresa Paquetá. Com relação à empresa Paquetá, e por falar também em direção, o seu Cleomar, né, ele não faz mais parte da empresa Paquetá, já se desligou da empresa há alguns dias, e não é ele quem responde exatamente pela direção da empresa Paquetá, o polo aqui do município de Itapajé. Tá certo? Então essas eram as informações, obviamente que a gente acompanha, continua acompanhando esses casos, né? A gente lamenta profundamente essa situação em torno da empresa Paquetá, e a gente fica na torcida para que exatamente nesse início de 2024 essas informações, né, no tocante à geração de emprego e renda aqui para o município de Itapajé se tornem realidade e que a gente possa voltar a ter exatamente, né, se não a mesma quantidade, mas que se aproxime pelo menos disso, né, de pessoas que antes estavam trabalhando na empresa Paquetá e que possam voltar ao mercado de trabalho, né, que a nossa economia possa exatamente voltar a girar e que a gente possa ter de fato, né, esses postos de trabalho sendo gerados aqui no município de Itapajé.